Em relação ao índice, iremos discutir em relação ao tema introdução e relevância, como reconhecer uma parada cardiorrespiratória, como agir diante de uma PCR, como usar o DEA, a integração entre a ressuscitação cardiopulmonar e o DEA, erros comuns na técnica de RCP e um checklist rápido. Vou começar falando sobre o que é PCR. É justamente a sigla para a gente falar sobre a parada cardiorrespiratória. Pelo nome, a gente já sabe da ideia que ocorre uma parada da função cardíaca e também da função respiratória. A ideia que a gente tem é justamente ter uma interrupção súbita da atividade mecânica ali do coração. Ela é caracterizada pela ausência do pulso, pela falta de consciência da pessoa e também pela falta da respiração, que vai ser comentada mais pela frente. Ela é uma emergência de alto índice, né, de ocorrência e também de alta mortalidade. E isso a gente vai conseguir provar trazendo os dados que foi de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que foi lá pelo 2019, eles afirmam que no Brasil tem ali aproximadamente 200 mil casos de PCR por ano, e metade deles ocorrem em ambientes fora do hospital. E 80% desses casos que ocorrem fora do hospital estão relacionados com a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular. E nesses cenários, quando a gente tem ali profissionais bem adaptados e bem qualificados que vão realizar ali o evento entre 3 a 5 minutos, a taxa de sobrevida é alta, é de 50% a 70%. E, por outro lado, a gente vai falar sobre os ambientes que são dentro dos hospitais. A taxa de sobrevida é geralmente inferior a 17%. E agora eu vou falar sobre no cenário mundial, que os dados eles são bem semelhantes. Por quê? Porque a gente tem ali a sobrevida após a PCR fora do hospital, varia ali entre 7 a 12%, enquanto no ambiente hospitalar os índices chegam de sobrevida de 20 a 25%. Vai depender, vou ressaltar, da qualidade da assistência disponível ali. Pode passar o slide, Índia, por favor. E daí, eu falei ali daqui a pouco, né? Que quando o choque ele é realizado em 3 a 5 minutos, ele tem ali uma taxa de sobrevida muito alta. Só que, a cada minuto de atraso do choque, ela vai reduzir ali uma chance de sobrevida em 7 a 10%. Então, a gente tem que ter uma rapidez em relação a isso. Nesse contexto, a cadeia de sobrevivência propostas pela SBC, que é a diretriz responsável por isso, né? Ela enfatiza as etapas que são fundamentais para a ocorrência positiva desse atendimento. E a gente tem aí, que é o reconhecimento imediato da PCR e acionar ali o serviço de emergência. O segundo, a gente tem ali o início imediato da RCP. Só que a gente tem que pensar que tem que ser um evento que tem que ocorrer de alta qualidade, né? Não adianta a gente fazer ali e ter um erro, que é muito comum, que a gente vai falar pela frente. E a gente tem aí a terceira, que é a desfibrilação rápida, nos casos de ritmos chocáveis. O quarto, o suporte avançado de vida e intervenções específicas. E o quinto, que a gente vai falar sobre os cuidados que são pós o PCR, que é justamente a gente preservar as condições neurológicas do paciente que está ali precisando da gente. Bom, agora iremos discutir como reconhecer uma parada cardiorrespiratória. Então, iremos testar inicialmente a responsividade desse paciente, né, dessa vítima, falando de forma alta e clara, chamando de forma alta e clara, pegando, né, nos dois hemitórax do paciente de forma firme e bilateral, acabar, então, chacoalhando e chacoalhando, né, mexendo e chamando, né, para tentar, então, obter essa responsividade. Caso haja responsividade, a suspeita de PCR é excluída, porque em caso de PCR nós temos, então, um paciente que está inconsciente, ele não vai responder,
Então, posteriormente, teremos que testar a respiração. Se é um paciente que respira, é suspeito, também é excluída. Se não respira, ou seja, a gente tem que ter uma parada respiratória. Então, iremos para o próximo passo, que é justamente a testagem do pulso. Se há percepção de pulso presente, então apenas é uma parada respiratória. Se não tem pulso, nós temos, então, a junção da falta de responsividade, da falta de respiração e da falta de pulso, a comprovação de uma parada cardiorrespiratória. Em relação à testagem de pulso, nós temos aqui, preferivelmente, né, em relação à proximidade, é feito justamente na região da artéria carótida. Como agir diante de uma parada cardiorrespiratória? Então, inicialmente, vamos fazer, então, essa ativação mesmo, essa ligação em relação ao serviço de emergência, fazer a solicitação de um desfibrilador e de um suporte de avançado de vida, fazendo, então, esse pedido de forma clara, deixando claro, né, de forma clara e objetiva, principalmente se a pessoa que estiver fazendo essa ligação for uma pessoa que não tiver tanto conhecimento em relação ao que é necessário. Então, inicialmente, iremos fazer, então, esse processo da verificação também da respiração posteriormente, né? Buscando essa percepção, né? Se há, então, respiração, se esse paciente, ele, né, está fazendo expansão torácica, se a pessoa consegue sentir, né, o ar saindo da cavidade nasal, enfim, fazer a observação também se há obstruções da via aérea. Então, é necessário fazer essa desobstrução da via aérea. Nós temos dois meios e algumas outras técnicas, né? Trouxe aqui a hiperextensão na cabeça, que vai gerar uma chance de trauma cervical, então não é algo que é recomendado. Tem justamente a elevação do mento da mandíbula. Nesse vídeo tem a representação, né, prática dessa prática, mas, infelizmente, não poderemos mostrar aqui porque não acaba carregando, mas os links eles estarão disponíveis para a visualização das principais práticas, né? Em relação à realização de 2 ventilações de resgate, opcionalmente, né, seria justamente a respiração boca a boca ou dispositivo bolsa, válvula, máscara, que preferencialmente, né, deve ser feito, preferencialmente e majoritariamente deve ser feito, então, por pessoas capacitadas e principalmente em situações, né, de afogamento, enfim. Então, pessoas que não são capacitadas para essa prática não devem, então, né, efetuá-las durante esse processo da parada cardiorrespiratória. Então, teste do pulso. Então, é necessário que cerca de mais ou menos 20 segundos para se comprovar a ausência de pulso. Normalmente, como eu já falei, né, essa checagem é feita justamente na artéria carótida, pela devido à mesma proximidade e o manejamento dessa pessoa que está nessa região fazendo essa ação, né, buscando, então, trazer essa responsividade por parte desse paciente. Então, trazendo em relação ao suporte básico de vida, o suporte básico de vida é justamente essa integração entre a ventilação e a massagem cardíaca. Vale ressaltar justamente o fato de que, como eu já falei, essa ventilação ela deve ser feita, então, por profissionais capacitados, né? E essa ventilação e a massagem cardíaca, principalmente a massagem cardíaca, ela deve ser, então, interrompido em 3 situações. Para se proceder a desfibrilação, que é efetuada justamente pelo DEA, que vai fazer esse processo de manutenção de quando necessário ou não, quando é chocável ou não, durante a realização da intubação orotraqueal e para a infusão de medicação da cânula orotraqueal. Então, esse processo de ventilação e massagem cardíaca deve ser instituído o mais precocemente possível, mas há essas 3 situações em que deve ser feita, então, essa sua interrupção. Em relação à ventilação, já foi dito, né, em relação à situação dos socorristas leigos e dos socorristas treinados em relação às práticas, vale ressaltar que essa intercalação de compressões de ventilação em adultos e crianças, em relação a um socorrista, é feito 30 compressões a cada 2 ventilações, enquanto 2 socorristas é feito cerca de 15 compressões a cada 2 ventilações. Nós temos esses vídeos que serão também disponibilizados para que haja, então, a visualização da prática de ambas situações. Então, em relação à massagem cardíaca. Então, como deve ser feita essa massagem cardíaca? Nós devemos, então, posicionar a região hipotenada das mãos sobre o centro do externo, com os braços estendidos, empurrando o externo para o interior do tórax, comprimindo o coração e favorecendo o seu esvaziamento. Vale ressaltar que devemos, nesse processo, repetir o retorno completo do tórax entre as compressões para que haja, né, justamente o enchimento cardíaco adequado entre as compressões.
Então, devem ser feitas cerca de 100 compressões por minuto, essa é a frequência de compressões, né? E a eficácia dessa massagem pode ser avaliada pela palpação de pulsos arteriais centrais, femoral ou carotídeo, né? Concomitamente às manobras. Então, nós temos um vídeo que será mostrado, que será, né, disponibilizado posteriormente sobre a reanimação cardíaca. Bom, agora o objetivo é saber como usar o DEA, mas primeiro a gente precisa saber o que seria esse DEA. DEA é a sigla para desfibrilador externo automático e ele é um dispositivo portátil que analisa o ritmo cardíaco. Ele funciona disparando a corrente elétrica no coração da pessoa que está tendo um ataque cardíaco, né, por meio das pás que tem nele. E o DEA também consegue indicar se é necessário disparar essa corrente de eletricidade, que seria um choque para restaurar os batimentos normais do coração. Ele vai analisar se o ritmo está chocável ou não chocável, dependendo de como esteja a atividade elétrica do coração da pessoa. E ele consegue ainda guiar o socorrista com os comandos de voz, para que qualquer pessoa, até leigos, consigam fazer esse primeiro socorro de forma mais rápida e fácil. Tem até modelos automáticos que conseguem emitir laudos, avisos, instruções de áudio e texto para que consiga fazer um melhor tratamento. E a gente vai usar o DEA sempre com o objetivo de controlar os batimentos normais do coração. Então, existe um momento certo de usar ele, mas o próprio DEA vai reconhecer, falando se a vítima vai precisar de choque ou não. Ele vai ser utilizado em situações de parada cardiorrespiratória e tem o ritmo chocável e não chocável, sendo considerado chocável em fibrilações ventriculares, que é quando os ventrículos do coração tremem de forma desordenada e ineficaz, e também na taquicardia ventricular sem pulso. Aí tem as imagens de como ficaria no ECG, essas alterações cardíacas, e tem um adendo para a sistolia, que é considerado um ritmo não chocável, porque a sistolia é a ausência total da atividade elétrica do coração, como dá para ver no ECG, não tem nenhuma onda. E um choque elétrico serve para desorganizar a atividade elétrica do coração, como ocorre na fibrilação, que eu já falei. Só que no caso da sistolia, como ainda não tem eletricidade para desorganizar, o choque não tem efeito e não consegue reiniciar a função cardíaca. Como seria o passo a passo do uso do DEA? Primeiramente, você teria que ligar o DEA, tem um botãozinho de ligar, bem autoexplicativo, e logo em seguida expor o tórax do paciente e colocar os eletrodos no tórax dele. Na imagem é mostrado o local exato, que é para colocar, que seria o da direita abaixo da clavícula e o da esquerda abaixo do mamilo esquerdo. Na imagem da direita mostra por dentro, que seria nas últimas costelas. Depois disso, você colocaria os eletrodos o cabo dos eletrodos no DEA e se afastaria, porque é o que ele mandaria fazer, para não alterar a não alterar o sentido que ele faria. Aí, caso seja recomendado um choque, tem que apertar o botão, que também é autoexplicativo na hora que está mostrando, vai ter um vídeo depois. E se for indicado o choque, precisa que as pessoas se afastem para não tomar o choque também. E após isso, reiniciar a RCP.
Vão ter situações que vai ser necessário um cuidado a mais antes da colocação dos eletrodos, que é o caso de uma vítima que tem muitos pelos na região torácica. A conduta correta seria raspar esses pelos com um kit que vem geralmente anexo às pás dentro da caixinha do DEA. Só que só é preciso raspar as partes que vai ser colocado os eletrodos, não necessariamente tudo. Uma segunda situação seria caso o indivíduo tivesse o tórax molhado, que aí usaria um paninho para secar o local, também só precisa o local que vai ser colocado as pás. E uma terceira situação seria quando se o indivíduo tivesse um marca-passo, que o recomendado seria colocar o eletrodo 4 dedos abaixo do marca-passo, para que ele não seja danificado. Aí tem um vídeo que vai ser disponibilizado também. 6. E agora a integração do RCP com o DEA, como seria? Tá. Nesse slide mostra o fluxo de integração do RCP com o DEA, ou seja, como a gente deve agir de maneira organizada dentro da parada cardiorrespiratória, porque o correto seria usar eles, os dois juntos, se conseguir ter os dois, óbvio. Primeiramente, se houver a suspeita da parada cardiorrespiratória, deve agir imediatamente, porque cada segundo faz diferença. O passo seguinte é iniciar a RCP com compressões torácicas o mais rápido possível. E, enquanto isso, tem que pedir para alguém pegar o DEA, porque geralmente não está no local, e ligar ele quando chegar. É essencial também que o DEA consiga avaliar. O DEA é essencial para avaliar se vai ter a necessidade do choque ou não. É importante destacar também que a RCP só deve ser interrompida durante a análise do DEA, ou seja, fora esse momento as compressões não podem parar. Sempre tem que estar continuando as compressões. Quando o DEA faz a análise, ele pode indicar duas situações. Se vai ser indicado choque ou não choque. Se for indicado choque, aplicamos o choque imediatamente, logo em seguida retoma as compressões, e se não for indicado, a gente segue com o que o aparelho orienta e continua fazendo a RCP, sem as interrupções. Se a simulação visual dos dois juntos, mais prático aqui, pragmático, seria iniciar as compressões, depois ligar e posicionar os eletrodos, aí ele indicaria se seria chocável ou não, e depois retomava as compressões imediatamente. Como o Indy já falou, seria legal também colocar ventilações aí logo depois das compressões, que no caso seriam, se tivesse um socorrista, 30 compressões para 2 ventilações, e se tivesse 2 socorristas, 15 compressões para 2 ventilações. A gente vai tentar mostrar um vídeo em relação ao ICP integrado ao uso do DEA por um tempinho. Os demais vídeos eles serão disponibilizados, porque justamente o tempo ele ficaria muito tenso, né? Então, é justamente esse fato que ele acaba, né, elevando um pouco a região da mandíbula durante esse processo da integração para fazer esse processo de ventilação e mantém as compressões.
e durante esse momento de choque é interrompido, né? Acabou tendo um problema em relação à visualização do vídeo, mas a gente vai continuar a apresentação. Agora eu vou abordar os erros mais comuns na PCR. A gente tem aí o primeiro que vai ser citado, que é o erro no manejo da via aérea, que é justamente o atraso na colocação da via aérea definitiva e a falha no reconhecimento da colocação inadequada. E isso, as pessoas erram e continuam fazendo os mesmos erros, né? Então, essas múltiplas tentativas de intubação, ela vai aumentar o risco da pessoa ficar com a menor concentração de oxigênio e vai interromper ali as contrações torácicas. E a gente tem erros relacionados à desfibrilação, que é justamente o atraso no choque, uma aplicação incorreta dos elétrodos ou pás e também uma interrupção prolongada das compressões torácicas, que é durante a tentativa daqueles choques. E também a gente vai falar sobre os erros da administração de medicamentos, que é o atraso da administração de fármacos, né? Tem até mesmo, que é muito conhecido, a adrenalina. E juntamente com isso, a gente vai pensar sobre a questão da pessoa que está ali, não saber qual é a dosagem correta, qual é a via de administração adequada e também saber se é necessário esse fármaco aqui agora ou não é. O que é que eu posso fazer para não prejudicar a situação daquele paciente, né? Agora eu vou falar sobre o checklist prático em uma situação de parada cardiorrespiratória. Primeiro, antes de começar o atendimento, é necessário averiguar a segurança do local, ver se está tudo ok para fazer a manobra, né, para fazer a compressão. É necessário depois abordar a vítima, né, chamar, ver se tem alguma resposta. Se não houver, é importante checar a respiração em até 10 segundos. Se não houver respiração, é necessário que peça para alguém ligar para a emergência, buscar a aldeia. Depois disso, é importante checar o pulso em 10 segundos, pulso presente sem respiração, ventilação a cada 5, 6 segundos. Se não tiver pulso ou tiver com dúvida na presença de pulso ou não, é necessário iniciar as compressões. Antes de iniciar a compressão, é necessário saber a técnica correta para realizar uma boa compressão. Primeiro, é necessário que a caixa torácica esteja ali exposta. Você deve se posicionar ao lado da vítima, colocar a mão sobre o externo da vítima, colocar a outra por cima, entrelaçando, esticando os braços com uma forma de se posicionar com um ângulo de 90 graus em relação à vítima. Pode passar o slide, por favor. E aí se inicia as compressões torácicas, né? São 30 compressões torácicas com frequência de 100 compressões por minuto, com a profundidade de 5 centímetros, mais ou menos. Após isso, é necessário haver a abertura das vias aéreas após essas compressões, né, com uma inclinação da cabeça e elevação do queixo para realizar essa abertura. É necessário que se tenha uma boa ventilação. As ventilações elas devem ser realizadas em uma porção de 30 compressões para 2 ventilações, com apenas 1 segundo cada, fornecendo a quantidade de ar suficiente para promover a elevação do tórax. E continua esse ciclo até a chegada do DEA, né? Quando o DEA chegar, posiciona, né, na vítima e é importante seguir as instruções do aparelho. Bom, assim, então, finalizamos a nossa apresentação. Aqui estão nossas referências, iremos disponibilizar os vídeos, né? Vocês puderem visualizar também o link, enfim. Obrigada pela atenção. Nós fizemos um Kahoot interativo com algumas perguntas do que foi abordado aqui. Disciplina de primeiros socorros, da docente doutora Adriana Ribas, do curso de Medicina da Universidade Estadual da Bahia. Os discentes já foram apresentados. Muito obrigada. Pode finalizar, gente.
Pronto.